Podem assentar, queridos. Privilégio poder partilhar com vocês hoje, preciosa palavra de Deus. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 6 ao verso 18. Eu peço a você que, ao término da leitura, não feche a sua Bíblia. É muito importante que nós aprendamos a ouvir a Bíblia aberta, acompanhando o que está sendo dito nas Escrituras. Mas que todos vocês têm plena ciência de que esta foi a última carta que Paulo escreveu. Ele escreveu 13 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. E esta carta foi a última carta. Ele escreveu essa carta de uma masmorra chamada Mamertina, em Roma. Ele escreveu essa carta quando ele já estava sentenciado à morte, aguardando a sua execução. Ele escreveu essa carta no corredor da morte. Portanto, essas palavras são as últimas palavras de Paulo antes de morrer, registradas na nossa Bíblia. Você sabe que quando uma pessoa está nas últimas horas da vida, via de regra, ele escreve aquilo que é mais importante, tem mais significado na sua história. Eu peço muito a sua atenção porque Paulo tem a nos dizer nesse texto. Ele escreve para Timóteo, seu filho, na fé, que estava em Éfeso. E ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Tito foi para Dalmácia, Crescente foi para Dalmácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trácio, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o lagoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vocês sabem que Paulo foi preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás orquestrando contra ele era o seu próprio povo, os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, urdindo, maquinando contra ele, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo tinha determinadas regalias, era numa casa alugada, e ele podia receber pessoas. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra escura, úmida, fétida, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração à igreja para sair.
Na segunda prisão, ele não orou para sair. Ele não pediu oração para sair, porque já escreveu a carta sentenciado à morte, no corredor da morte. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um pregador, um apóstolo. Na segunda prisão, Paulo foi preso sob a pesada e leviana acusação de ser um malfeitor, de ser um bandido, de ser um criminoso. Talvez você pergunte, mas por que Paulo foi preso pela segunda vez em Roma? E também todos vocês devem saber que no dia 17 de julho do ano 64 acontece uma grande tragédia no Império Romano. A maior cidade do mundo, a capital do Império, chamada Cidade Eterna, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Mas não foi um incêndio qualquer, não. Foi um incêndio que durou 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. A cidade foi devastada. Para vocês terem uma noção, dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 deles foram destruídos. 70% da cidade atingido pelas chamas. E o imperador Nero, supostamente o principal elemento responsável por esse incêndio criminoso, do alto da Torre de Mecenas, assistia esse espetáculo, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa um massacre, começa uma chacina. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para crucificar os crentes, eles eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Paulo, nessas alturas, já era um grande líder do cristianismo no Ocidente. Então ele começa a ser procurado, começa a ser caçado, sob a acusação pesada de ser o líder dos incendiários de Roma, o grande crime do império. Até que botam a mão em Paulo, talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu prazo sequer de pegar seus livros, seus pergaminhos, nem sequer a sua capa já surrada, porque o inverno estava chegando. E ele é jogado nessa masmorra, a masmorra mamertina, de onde escreve então esta carta. Mas antes de entrarmos na exposição do texto propriamente dito, talvez você pergunte: o que isso produziu e provocou no coração deste homem? E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção está no capítulo 2, versículo 9. Confiram comigo. Ele diz para Timóteo: Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Irmãos, pensem comigo só um pouquinho nos chamados fake news da época. Imaginem você, o povo comentando nas esquinas, nas ruas. Está sabendo a última? Que última? Aquele pregador, aquele apóstolo famoso, que viajava pregando, fazendo milagres, plantando igrejas, está preso. Tem mais. É acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Ele é um bandido. Ele é um criminoso. Vocês já imaginaram o que é assacar contra um homem de Deus esses pesados libelos acusatórios? É como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe todas mais. É a destruição do nome, é o assassinato de reputações, é a destruição da sua honra, da sua dignidade pastoral, da sua liderança espiritual. Mas tem mais. Confira comigo o capítulo 1, versículo 15 desta carta. Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram.
A pergunta é: quem são esses da Ásia? São seus filhos da fé. São os membros das igrejas que ele plantou direta ou indiretamente: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis e a própria cidade de Éfeso, capital da província. Se acovardaram, ficaram com medo de dizer: eu conheço esse homem não é um bandido, esse homem não é um criminoso, esse homem não é um incendiário. Mas por medo, por covardia, se recolheram, retrocederam, deram marcha ré e abandonaram o apóstolo Paulo. Você já imaginou que estrago emocional isso poderia ter produzido no coração de Paulo? Acusado de um crime que não praticou, e quem o conhecia se acovarda para sair em sua defesa. Mas em terceiro lugar, veja comigo, capítulo 1, versículo 8. Ele escreve assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Talvez, irmãos, nada mexesse mais emocionalmente com Paulo que esse aqui. Quem é Timóteo? Seu filho mais próximo, seu mais particular. Até Timóteo ficou com vergonha de Paulo. Até Timóteo está constrangido de se apresentar para dizer: não, esse homem é meu pai da fé, esse homem não é criminoso, esse homem não é bandido, esse homem não é malfeitor, esse homem por onde passa espalha a semente do bem e não do mal. Mas Timóteo se acovarda, fica com vergonha. Mas tem mais. Confira comigo o capítulo 4, verso 16. Vocês todos devem saber que o direito romano é muito conhecido no mundo, inclusive estudado até hoje nas boas faculdades de direito. Mesmo Paulo sendo acusado por um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcar uma primeira audiência, uma primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas. E eu imagino que Paulo vai para lá com a convicção de que vai ter muita gente lá para defendê-lo. Ele era inocente. E olha o que acontece, capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Imagine isso. Paulo chegar na audiência, aguardando um séquito de crentes, de amigos, para defendê-lo. Quando ele chega lá, não aparece ninguém. Ninguém levanta a voz para dizer: ele é inocente. Prevalece a acusação, prevalece o libelo acusatório. E Paulo sai dessa primeira defesa, dessa audiência, sentenciado à pena de morte. Por ser cidadão romano, ele não foi crucificado, ele foi degolado. Mas chama a sua atenção para o fato de que ele escreve essa carta já condenado à morte. A pergunta que eu faço a você, para agora entrarmos no texto, é essa: o que é que um homem no corredor da morte tem a dizer para você e para mim hoje, para encorajar o nosso coração? O que um homem na hora da morte, injustiçado, abandonado, tem ainda a dizer para você hoje, para animar a sua vida? Então eu gostaria que, com a Bíblia aberta comigo, nós extraíssemos daqui alguns princípios para termos uma vida vitoriosa. O primeiro princípio está aí no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. O princípio aqui é o seguinte: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha a humildade de pedir ajuda. Aleluia. Não fique sozinho. Aleluia. Irmãos amados, a crise chega, e chega para todos. Nenhum de nós aqui pode: não, eu estou imune.
A crise não chega, a doença não chega em mim, o coronavírus não me pega, problema financeiro nunca vou ter. Cuidado, nós somos vulneráveis. Dessa maneira. Agora, quando a crise chega, você precisa de ajuda. Há uma frase que eu gosto muito: gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós precisamos ter um amigo, uma amiga do coração, com quem você tem o coração de pedir ajuda e liberdade de dizer: corra para cá, eu preciso que você esteja comigo. Quando a crise chega, irmãos, a solidão é uma péssima companhia. Hoje é 1º de setembro, começa hoje o chamado mês amarelo, prevenção contra suicídio. Um dos grandes dramas que a igreja evangélica tem enfrentado nos últimos tempos é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E a pergunta que tantas vezes eu me faço numa hora dessa é exatamente essa: meu Deus, por que esse colega não encontrou sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Nós temos muitos colegas, nós temos muitos irmãos de igreja, mas poucas pessoas com as quais nós temos liberdade e coragem de abrir o coração. Temos medo de abrir o coração e a pessoa puxou nosso tapete. Medo de abrir o nosso coração e a pessoa nos apunhalar pelas costas. E quantas vezes nós ficamos completamente atordoados por crises, engolindo tudo sozinho, sem ter alguém para dizer: procura vir ter comigo de resto. Aleluia! Segundo princípio, confira comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio aqui é este: quando você ficar decepcionado com alguém, não faça registros de mágoas. Irmãos, E licença, pastor, eu peço desculpa. O carro Chaves, placa BXD ou 9234, olha lá urgente lá. o que eu vou dizer para você não é uma mera possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como é que você vai reagir a isso. Se você ficar magoado, ressentido e armazenar essa dor no coração, você vai perder a paz, você vai perder o sono, você vai perder o apetite, você vai perder a saúde, você vai perder o foco. Irmãos, não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado pelas pessoas em quem você investiu, que caminharam um dia com você, que de repente viraram as costas para você. Não é fácil você ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil você ser abandonado no final da jornada. O abandono dói. Seja pelo namorado, pela namorada, pelo noivo, pela noiva, pelo marido, pela esposa, pelo amigo, pelo irmão da igreja, pelo líder da igreja. Se você ficar armazenando isso no coração, você adoece. Então, se alguém decepcionou você, não faça registro de mágoas,
põe o pé na estrada e continue caminhando. Terceiro princípio. Olha comigo o versículo 11. Ele diz na parte B: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio aqui é o seguinte: se na jornada da vida você se lembrar que um dia você foi rude, intolerante, agressivo, injusto com alguém, tenha coragem de reconhecer seu erro e pedir perdão. Para entendermos esse versículo, nós precisamos compreender mais dois versículos. O primeiro deles é Atos 13:13. Vocês se lembram que esse Marcos aqui é também chamado de João Marcos? Foi o auxiliar dos dois missionários, Barnabé e Saulo, quando saíram de Antioquia da Síria. Mas está escrito lá em Atos 13:13 que em Perge da Panfilha, esse moço abandonou os missionários no meio do caminho e voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. A pergunta é: por que ele voltou? A Bíblia não dá uma resposta clara sobre os motivos pelos quais ele abandonou os missionários. Talvez pudéssemos pensar em algumas possibilidades. A primeira delas, talvez, é que ele pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou e voltou. A segunda possibilidade é que quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. Que o texto diz que o Espírito Santo mandou separar não Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Aleluia! Então o líder da caravana era o Barnabé. Entretanto, lá em Pafos, o comando muda para as mãos de Paulo. Paulo vai ser o líder. E ele deve ter pensado assim: sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir na liderança do outro, não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa terceira. Está escrito em Gálatas 4, a partir do verso 14, que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Galácia foi o destino da primeira viagem missionária, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Não consta a Bíblia que Paulo tivesse saído doente de Antioquia da Síria, mas consta a Bíblia que Paulo chegou doente lá no destino da viagem missionária, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. A pergunta é: que doença foi essa? Doença física, que muito provavelmente é o que Paulo se refere em 2 Coríntios 12:7, quando ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Enfermidade essa que ele pediu para Deus para ser curado 3 vezes, e Deus disse: eu não vou te curar, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas uma pergunta aqui importante: esse espinho na cara de Paulo, que era uma doença física, procedeu de Deus ou do diabo? E a resposta clara, óbvia, indubitável é que o espinho na carne procedeu de Deus. Mas como você sabe disso? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um balão, um pavão de peito estufado, vaidoso, orgulhoso? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara de Paulo com ele? Esbofeteava Paulo com esse espinho, com essa enfermidade? Porque isso é o papel de Satanás. Quando o crente está sofrendo, preste atenção, o crente sofre, viu? Quando o crente fica doente, preste atenção, o crente fica doente também, tá? Satanás aparece, está vendo aí, ó? Você não é crente? Você não é dizimista?
Se você fosse crente mesmo, não estava nessa não. Desse jeito aí. Se você está doente, ou é porque Deus não te ama, ou porque você não tem fé. Teologia errada. Crente fica doente. Crente enfrenta problema. Jesus nunca prometeu para você nem para mim que nós não teríamos aflições na vida, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Dizem os estudiosos que essa região de onde o João Marcos, ou Marcos, abandonou os missionários, perto da Panfilha, era uma região alagadiça, com forte incidência de malária. Provavelmente Paulo pegou uma malária, que dá uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. Porque quando Paulo chega lá na Galácia, os crentes, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então parece-nos que o espinho da carne de Paulo era um problema não só físico, mas um problema específico que atingiu a visão dele. Tanto é fato que Paulo, ao escrever suas cartas, algumas delas, ele tinha uma amanuense, um escritor, eu até acho. E hora para terminar a carta, ele pegava pênis verde com que grandes letras eu vos escrevo. Próprio punho. Bom, esse é o primeiro texto que eu tenho que entender. O segundo texto que eu tenho que entender para interpretar o versículo 11 é Atos 15, 36 a 41. Vocês se lembram que depois do concílio de Jerusalém, Atos 15, Paulo chama Barnabé para voltar agora para uma segunda viagem, para visitar as igrejas, para fortalecer os crentes. O Barnabé diz para Paulo o seguinte: ô Paulo, vamos voltar, mas um detalhe, eu quero levar meu primo comigo. O Barnabé, o João Marcos quer voltar com a gente. Diz a Bíblia que Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que o texto está registrado num tom de polidez, muito bem educado o registro. Mas não foi assim que aconteceu, vocês bem sabem disso. E eu vou tentar parafrasear o que aconteceu. Paulo chega para Barnabé todo animado, com o concílio da igreja de Jerusalém, que tinha dado uma resposta clara para a perigosa influência do judaísmo na igreja cristã. Quando eu chego para Barnabé: vamos voltar, Barnabé? Vamos, Paulo, vamos sim, estou animado. Mas, ô Paulo, só uma coisa, você lembra do meu primo? É claro, né, Barnabé, que eu lembro do seu primo. Ô Paulo, que ele está querendo voltar com a gente? Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Não, ele quer voltar com a gente. Paulo disse: o Barnabé comigo, esse rapaz não vai não. Não é, Paulo, ele amadureceu, ele está melhor agora. Comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas você está sendo radical. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, vamos dar uma segunda chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Paulo, mas por favor, comigo ele não vai, Barnabé. Diz o texto que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa desse rapaz Marcos, que os dois líderes não caminharam juntos mais. Você sabia que líder de igreja às vezes briga? Agora pensem comigo uma coisa: e se não tivesse um Barnabé na vida desse Marcos? Que o Barnabé pegou o Marcos e foi lá para Chipre. Paulo teve que pegar outra pessoa, o Silas, para ir para as viagens missionárias dele. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já se sentiu assim, descartado? As pessoas não acreditaram em você? Os anos passaram. Sabe o que aconteceu? Esse Marcos cresceu mesmo. Barnabé investiu nele. Mais tarde, Pedro o adotou. Deus o restaurou. O Marcos escreveu. Aí ele escreve para Timóteo: meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele é útil para o ministério. Sabe uma lição que a gente aprende aqui, irmãos? É tão grande como quando você é humilde.
espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. A lição aqui é que você deve construir pontes de reconciliação onde um dia você cavou abismos de mágoas. A lição aqui é que nenhum de nós está preparado para morrer se tem alguma mágoa ainda para ser resolvida nos nossos relacionamentos. Quarto princípio, confira comigo, por favor, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei hoje na casa de cá, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio aqui é esse: por pior que seja a situação, nunca perca a alegria, o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Irmãos, os pergaminhos eram as cópias da Bíblia, né, de Paulo. Agora pense comigo uma coisa: Paulo está numa masmorra escura, Paulo está velho, Paulo está cheio de cicatrizes, Paulo está abandonado pelos seus amigos, Paulo está acusado de um crime que ele não praticou, Paulo já está sentenciado à pena de morte injustamente, Paulo só está aguardando o dia da sua execução. Paulo não está mergulhado numa autopiedade. Paulo não está com complexo de revolta. Paulo escreve para Timóteo: diz, meu filho, quando você vier, não esqueça de trazer os meus pergaminhos, a minha Bíblia, porque enquanto eu tiver um fiapo de vida, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais, eu quero ler mais da palavra de Deus. Paulo está morrendo e quer ler mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Ô irmãos, nós vivemos uma época fantástica. Nós temos várias Bíblias de estudo hoje. Tem Bíblia para criança, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para jovem, tem Bíblia para casais, tem Bíblia para empresário, tem Bíblia para empregado, tem Bíblia para desempregado, tem Bíblia que você quiser. Mas você está assistindo hoje um analfabetismo bíblico. De vez em quando eu peço assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro do profeta Abacuque. Aí o cara começa lá em Gênesis, caçando a Você percebe que eu não tenho a mínima familiaridade com a Bíblia. Gente crente, antigo de igreja. É verdade. Tem crentes que acham que a Bíblia é um livro mágico, igual um amuleto. Bota a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai resolver alguma coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, estude a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, você não terá filtro para ouvir. A pessoa fala uma bobagem e você vai dar glória a Deus. Então é necessário que a igreja de Deus, neste mundo, nessa realidade de secularismo, de mundanismo, de tantos desvios, de tantas correntes de pensamentos e ideias, esteja focada, centrada, firmada na preciosa, eterna, infalível, inerrante palavra de Deus. Quinto princípio, confira comigo, por favor, versículo 14. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio aqui é este: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco. Perdoe e entregue essa causa para Deus. Os estudiosos dizem que foi esse indivíduo, chamado Alexandre Latoeiro, quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Deixa eu fazer uma perguntinha: o que é que você faz quando alguém deliberadamente fala mal de você? Faz mal para você, o que é que você faz?
Dá o troco? Crente não faz isso, né, irmão? Tem crente que diz que é fulano. Eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E alguns dizem, quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Irmãos amados, esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar. E essa causa para você e eu não sabemos. Nós não temos senso de justiça. Por isso a Bíblia diz o seguinte: a mim me pertence a vingança do Senhor, eu retribuirei. Agora, perdoar não é fácil não. É verdade. Mas é necessário. Se você perdoa, sabe por quê? Se você não perdoar, você não. Mas tem gente que diz assim: ah, pastor, o senhor fala de perdão, o senhor não conhece a minha história. Se eu te contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Se eu contar a minha história, eu posso garantir, até pedra chora. Não dá? Sabe o que a Bíblia diz? Que eu devo perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Aleluia! Você tem noção do quanto você foi perdoado? Há uma parábola. Senhor, 10 mil talentos. Não podia pagar. O rei mandou vender o camarada com a família dele para lhe dar dívida. Disse: não, tem misericórdia de mim. O rei perdoou a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente, aquele indivíduo tinha um cidadão que o devia também 100 denários. Não tendo com o que pagar, disse: me paga o que você me deve. Não, não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Não, te jogou o cara na cadeia. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar o cidadão e falou: servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos. Você não conseguiu perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Não estou sabendo de nada. Quando você vai entender, não é uma parábola apenas, é uma hipérbole. Ninguém no primeiro século podia dever 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. Sabe quanto é o grama de ouro hoje? Mais de 260 reais. O grama. Sabe quanto são 10 mil talentos? 50 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barras de ouro. Todos os impostos do país durante um ano eram 800 talentos. Para você ter uma ideia, para ganhar o salário da época, que era um denário por dia, para alguém juntar 10 mil talentos ganhando um denário por dia, a pessoa tinha que trabalhar 150 mil anos. Sabe o que significa isso? Essa dívida é o quê? Impagável. Mas a Bíblia diz que Deus não-la perdoou completamente. Agora, o que são 100 denários? 100 denários são 100 dias de serviço. Um camarada que tinha recebido um perdão de 150 mil anos não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe quanto vale 100 denários em relação a 10 mil talentos? 100 denários é 600 mil vezes menos que 10 mil talentos. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Você nunca poderá dizer assim: eu não perdoo porque eu fui muito humilhado, foi muito difícil, passei por uma esfrega muito grande, eu fui chicoteado, eu fui pisoteado, eu fui humilhado em público. A Bíblia diz que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo.
pessoa que machucou você, você perdoa e entrega essa causa para Deus. Pois bem, deixa eu lhes dar mais 2 princípios para encerrar. Confira comigo o versículo de número 21. Nós não lemos o 21, mas vamos ler agora. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio aqui é esse. Se você tem que fazer alguma coisa, o tempo oportuno de fazer é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O que é que Paulo quis dizer para Timóteo? Procura vir antes do inverno. Ele já tinha dito no verso 9, vem depressa. Mas depressa é muito vago. O que é depressa? Eu não sei. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Mas agora Paulo diz, meu filho, ó, quando eu falei para você vir depressa, eu quis dizer, venha antes do inverno. Por que está falando isso? Porque nos 3 meses de inverno não se navegava. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, se você esperar passar os 3 meses do inverno para você vir, nem precisa vir não, filho, eu já terei sido executado. Estou mais aqui não. Então se você quer vir ficar comigo, vem agora, porque depois não adianta vir. Ô irmãos, isso é um princípio. Tem coisa que você não pode deixar para depois. Aleluia! Não pode. Bom, eu sou pastor e tenho aqui vários pastores colegas. Eu não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que mais tocava no meu coração é se eu soubesse uma ovelha minha estava no hospital, podia ser de dia, podia ser de noite, podia ser de madrugada, eu ia lá. Porque você e eu talvez já passamos por uma seguinte angústia. Um dia uma pessoa me telefonou e falou, pastor, corre aqui em casa, meu pai está muito mal e ele está muito aflito e quer abrir o coração para o senhor. Peguei meu carro, saí desesperado para lá. Quando eu cheguei, estacionei o carro na frente da casa, a mulher saiu chorando, se o senhor chegou tarde demais, ele acabou de morrer. Olha aí. Você tem que fazer o bem, faça hoje. Você tem que dar aquele telefonema para uma pessoa que está desanimada na fé, não está vindo à igreja, liga hoje. Se você tem que dar uma oferta para alguém que está precisando de ajuda, dê hoje. Não deixa para mim. Deus, aleluia! A cultura brasileira, 2 coisas me chamam a atenção. Me chamam a atenção.